Texto conhecido, apenas um versículo, mas de muita importância para nós aqui esta noite. Lucas capítulo 17, versículo 32, para a glória de Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe os queridos irmãos. A gente até queria ouvir mais irmãos, mas o tempo não dá mais, e nós precisamos falar um pouquinho daquilo que Deus já tem falado conosco também. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém? Amém? Amém. Oh, glória a Deus. Diz assim, amados, a palavra de Deus. Vamos ler com muita atenção só esse versículo para entendermos o propósito que Deus tem para nós aqui esta noite. Diz assim a palavra, Lucas 17, verso 32, assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Vamos ler novamente, toda a igreja junto? Lembrai-vos da mulher de Ló. Deus eterno, bendito, aqui está a tua palavra, Senhor. O Senhor tem poder de falar nos nossos corações, meu Deus. Dai-nos graça para entender o teu propósito aqui esta noite e nos dê vitória diante do Senhor, em nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém, Jesus, amém. Glória a Deus. Sempre, irmãos, na presença de Deus, glorificando o Senhor. Glória a Deus. Não gostaria que ninguém tivesse atento ao momento da palavra. Os irmãos se assentem, vamos servir a Deus, vamos ouvir o que Deus tem para nós, amém? Porque é um momento importante na presença do Senhor. Glória a Deus. Deus te abençoe, querido. Em nome de Jesus. Amados, eu vejo que esta palavra, ela vem para nós aqui esta noite como uma forma de nos advertir de um assunto muito sério. Quando nós olhamos para esta palavra, a Bíblia não vai só mencionar a questão de um juízo que esta mulher enfrentou por causa de desobedecer a voz de Deus, mas a Bíblia vai nos falar para nós lembrar dela em alguns aspectos que ela viveu, de oportunidade que Deus deu a ela num tempo aceitável. Porque a Bíblia diz que quando Deus olha para a cidade de Sodoma e Gomorra, e o Senhor tem no coração o desejo de destruir aquela população, a Bíblia diz que antes de destruir, a Bíblia fala o quê? Que Deus se lembrou de Ló, que estava habitando naquela cidade com a sua família, e Deus se apressou então, através da intercessão de Abraão e de Sara, a enviar um socorro para aqueles que estavam lá, porque Deus não queria que o justo perecesse com o injusto naquela cidade. Mas quando nós olhamos para a oportunidade que Deus dá para esta mulher, e a Bíblia fala para nós lembrar desta mulher, a mulher de Ló, vai nos falar, amados, que ela estava debaixo assim, de grandes oportunidades que Deus estava oferecendo para ela. E a Bíblia vai citar que uma das oportunidades que Deus dava a esta família, a esta mulher, é que eles estavam cercados de muitos privilégios da parte de Deus. Isso aqui é uma advertência para nós, sabe por quê? Todos nós estamos cercados de muitos privilégios que Deus tem dado para nós. Sabe por quê? Temos uma boca para louvar a Deus, para se alimentar, temos mãos para aplaudir o Rei Jesus, temos condição, aleluia, de entender e ouvir o que Ele ainda está falando conosco, temos pés para caminhar para a presença de Deus, temos grandes oportunidades que Ele tem nos oferecido. Então temos que abraçar todas estas oportunidades. Sabe por quê? Um dia elas vão faltar para nós. Até tem um Eclesiastes que diz assim: lembra do Senhor nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Irmão, os maus dias eles podem chegar, aleluia, tanto pelo um sentimento físico de cansaço da idade, a fadiga do dia a dia, mas esse tempo também pode chegar de uma forma espiritual e cercar, meus irmãos, a nossa vida, e nós não temos mais nenhuma oportunidade dada por Deus, porque as primeiras oportunidades se passaram da nossa vida. Quando Deus resolve tirar Ló de lá, a Bíblia diz que antes dele começar o projeto, ele entregou uma mensagem para eles. E qual era a
mensagem: escapa para os montes para que vivas e não faça o quê? E não olhes para trás. Se olhasse para trás, haveria uma sentença. Se olhasse para trás, certamente sofreria um juízo pela desobediência. Por isso que eu olho ainda nesse tempo o privilégio maior que a igreja tem. Sabe por quê? Jesus lhe disse para mim e para você: olhai para mim, vós termos da terra, porque em mim vocês terão salvação e terão livramento para as vossas almas na minha presença. Então, aleluia, a oportunidade para a igreja desse tempo ainda é muito maior do que o privilégio que essa família estava tendo. Mas olha o que a Bíblia vai mencionar, irmãos. Antes de Deus mandar uma sentença de correção para aquela família, embora Deus já tinha dito não olhe para trás, a Bíblia vai fazer menção para nós lembrar dessa mulher em muitos aspectos, e um deles é esse aqui: privilégio. Ela tinha um marido que era justo, porque a Bíblia diz que quando Deus iria destruir, Deus lembrou através de Abraão daquela oração: se tiver alguém justo lá, o Senhor vai destruir com os ímpios? Não, se tiver um justo, eu vou livrar. Então, porque ela tinha um marido justo, que ainda acreditava na palavra e na vontade de Deus, através, aleluia, de alguém que estava orando, porque foi outro privilégio que ela tinha. Sabe qual era? Parentes crentes. Eita Deus, quem tem uma mãe com o joelho dobrado, clamando pela tua vida, levanta a tua mão que essa noite agradeça. Quem tem alguém intercedendo por você na madrugada, no clamor, levanta a tua mão e adore, porque é maravilhoso quando tem alguém intercedendo pela nossa vida. E essa família estava debaixo de uma oração de Abraão e de Sara, que estava conversando com Deus. Chegou: se tiver 30 vai destruir, se tiver 20 vai destruir, se tiver 50. E Deus dizia: não, se tiver eu não vou destruir, mas eu vou tirar de lá de segurança. Olha, que coisa boa, que privilégio essa família alcançou da parte de Deus. A Bíblia vai dizer também que o privilégio era tão grande, porque a Bíblia vai dizer que era muito raro. Porque foi advertido de que forma? Não foi por um carteiro, né? Foi ninguém que bateu palma lá na porta e falou assim: gente, sai daí, escapa lá para o monte, porque vocês vão morrer queimados nessa cidade. Não foi isso que Deus fez. A Bíblia diz que Deus fez o quê? Enviou quem? Os anjos. Olha que coisa boa. Então chega alguém diferente, alguém especial, alguém, aleluia, glória a Deus, agora sendo advertido por um privilégio raro. Foi advertida pelos anjos para o quê? Fazer o quê? Uma fuga apressada. Oi, irmãos, eu vejo que Deus também nesses dias está falando comigo, contigo, com cada um de nós, a necessidade que nós temos de fazer essa fuga, fugir do adversário, fugir dessa fraqueza, fugir de um engano, de algo que o inimigo quer colocar na nossa vida, para atrapalhar o propósito de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus não vai galardoar quem começou, aleluia, um trajeto, mas a Bíblia tem recompensa para quem vai chegar lá no fim da caminhada. Esses receberão a bênção que Deus tem reservado para a sua vida. E a Bíblia vai dizer, irmãos, glória a Deus, que foi despertada pelos anjos para uma fuga apressada. O privilégio também foi despertado espiritualmente e fez um bom começo. E se esqueceu de uma coisa, que já tinha sido salvo uma vez, quando eles caíram naquela cidade ali, e Abraão teve que ir lá com os seus homens lutar para tirar eles, para eles não ser mortos na corrupção daquele lugar. Então os privilégios eram muito. Deus havia dado grandes oportunidades para aquele povo, para aquela mulher, para a família. E a Bíblia, quando fala para nós lembrar da mulher de Ló, a Bíblia também faz menção não só dos privilégios, mas da forma que ela se comportou dentro dos privilégios que Deus havia oferecido para ela. Ô irmãos, isso aqui é sério. Tem oportunidade e despreza. Deus fala uma vez, deixa para lá. Deus fala de novo, amanhã quem sabe. Tudo isso pode estar acontecendo, só que pode chegar um momento que a misericórdia vai se encerrar, porque a Bíblia diz assim, que ela tinha sido despertada, ela tinha sido privilegiada, os anjos tinham ido para visitar, pegar pela mão para levar para um lugar de segurança, só que ela, dentro dessa comissão,
começa a pecar contra Deus e a desobedecer aquilo que Deus tinha determinado da parte dele. E dentro dessa condição, a Bíblia vai dizer que ela começa a cometer pecado contra Deus. E sabe qual foi o primeiro pecado que ela cometeu? Ela foi incrédula. Quanta gente incrédula, irmão. Deus fala uma vez, não está nem aí. Deus quer te livrar. Deus quer te poupar. Deus quer ajustar as coisas contigo. Deus quer algo mais da sua vida espiritualmente. Deus quer uma preparação. Deus quer você nos pés dele, na presença dele. E isso vai escapando do coração, pensando assim: não, sou muito novo, eu estou bem de saúde, não tem problema nenhum, não devo nada para ninguém, a vida é minha, faço como eu quero, e vai indo. Só que pode chegar uma hora que não vai dar tempo. Naquele dia que você está bem tranquilo, parece que não vai acontecer nada. Quem sabe naquela madrugada Deus bate a porta e diz assim: sou eu, aleluia, te chamando para comparecer. Vou passar um tracinho na conta para nós somar em detalhe tudo que está acontecendo na sua vida. Olha aqui, irmãos, ela começa a pecar contra Deus porque primeiro foi incrédulo e hesitou e não se apressou em obedecer. Era para fazer o quê? Para fazer uma fuga rápida. Sai logo, porque o fogo vai descer, vai queimar essa cidade, mas eu não quero que vocês pereçam com a justiça desse povo. Deus tinha dado uma oportunidade. O que mais Deus fala aqui através dela, além de ser incrédula, não apressou em obedecer. Agora aqui vem um pecado que muitas vezes toma conta do coração de muita gente. Ela foi ingrata. A ingratidão é coisa terrível. Eita, coisa terrível a ingratidão. Se nós que somos homens, quando somos, não recebemos a ingratidão de alguém que você abraça, que você ajuda, que você tenta, aleluia, a dar a mão até o pé se necessário para ver bem, e de repente você começa a ver aquela pessoa de uma forma ingrata se comportar, é muito triste. Mas eu fico pensando, quando o Senhor olha do céu para mim, para você, e Ele avalia o sacrifício da cruz do Calvário, o preço que foi pago para ver alguém livre para adorar, para prestar o seu culto, para vir para a igreja louvar a Deus. Você pega o seu tempo, desperdiça e acha que está certo, mas um dia a porta vai fechar, alguém vai querer bater e não vai conseguir mais. Mas Deus está dizendo aqui esta noite: aproveite o tempo que Ele tem te dado e sirva a Ele com intensidade, porque amanhã não pertence a você nem a minha pessoa, porque tudo pode ser encerrado. Se a gente lutasse pela nossa vida espiritual, igual se luta pela vida financeira, eita glória a Deus, não teria ninguém tão frio espiritualmente, não teria ninguém talvez murmurando no trajeto, não teria ninguém essa noite aqui sem abrir a boca para dar glória a Deus, mas nós teríamos aqui uma igreja viva dizendo: muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem me cercado de saúde, o Senhor tem me cercado de bênção, a porta tem abrido para mim, eu tenho visto a tua mão, por isso eu estou aqui para adorar o teu nome, porque o Senhor é fiel. Irmãos, Deus é lindo, Ele é maravilhoso. Mas o pecado da ingratidão, sabe o que faz? Faz a gente pegar todos os bens que a gente tem, que Deus dá, e desperdiçar sem ser a vontade de Deus. Lembra do filho pródigo? Dá herança para mim, pai, e da minha parte aí. Eu quero resolver do meu jeito. Irmão, a gente precisa tomar muito cuidado, porque o pecado da ingratidão leva o homem a tomar caminhos que lá na frente vai trazer tanto sofrimento que ele vai lembrar da oportunidade que Deus deu e ele desperdiçou, porque ele não hesitou em obedecer, não apressou, não ouviu, não deu valor e desperdiçou o seu tempo na presença de Deus dentro de uma oportunidade. O que mais ela fez? Não se apressou em obedecer, foi ingrata e desprezou a misericórdia de Deus. O que mais ela fez? Amou mais o mundo do que a Deus. Eita Jesus, por que será que ela amou o mundo? É aquele patrimôniozinho que a gente constrói, aquele carrinho, aquela casinha. Não posso não, porque eu preciso conquistar muito aqui.
né? O coração da gente tomado por um sentimento das coisas desse mundo, irmão. E às vezes para Deus é se sobrar tempo, é quando dá. Deus é o último plano. Quando sobra um tempo para orar, para jejuar, para buscar a sua presença. Claro que a gente não faz isso aqui só no tempo. Quem serve a Deus serve em todos os lugares aonde está. Mas tem uma coisa: tem gente que está perdendo tempo, desperdiçando tempo. E se Deus chamar hoje, dentro de uma condição boa que ele queria, nada vai levar. Simplesmente a mãozinha aqui e um paletó de madeira só, e uma multidão levando até o cemitério, porque depois de lá o caso ainda é mais sério, porque tem o juízo para enfrentar lá na frente. Olha a mulher, por que ela não mais o mundo? Quem sabe, irmão, ele esqueceu. Esse é o maior erro do homem. O erro da gente não é adquirir as coisas. Sabe qual é o maior erro? Esquecer de quem é que dá essas vitórias para nós. Pode adquirir? Pode. Tem que correr atrás para ter? Precisa. Tem que lutar muito para adquirir? Com certeza. Mas o que a gente não pode se esquecer é de adorar quem é que coloca todo dia essas bênçãos em nossas mãos. E quando a gente esquece disso, a gente começa, aleluia, a ficar nessa condição. Glória a Deus. Amar mais o mundo do que a Deus. E quando alguém ama mais o mundo do que a Deus, a Bíblia diz que o amor de Deus não está nele. É por isso que tem muita gente que não consegue prosperar nunca, porque deixa de amar Deus em primeiro lugar na sua vida. Deus é o último plano, quando sobra tempo, e Deus não está se agradando. Por isso que Deus está mandando a palavra aqui essa noite. Eu vou entregar tudo quando Deus está determinando que eu falo, porque o Senhor está no comando dessa palavra. Agora, mais o mundo que é Deus. O amor de Deus, de agora, era uma oportunidade de livramento. Agora Deus diz assim: pronto, desperdiçou. O coração dela ainda está nas coisas desta vida. Por quê? A Bíblia diz que dentro daquela condição do castigo, do pecado que ela estava vivendo, ela começa a viver uma sentença. E sabe qual foi a sentença? Perdeu a vida de repente, estando bem próxima da salvação. Eita Deus, que vida abençoada. Ficar aqui na igreja há 10 anos, nem é do mundo, nem é da praia, nem é do jogo, nem é lá do pecado, mas é leiteiro, é morro, pode estar em cima do muro, não sabe que decisão tomar. Olha o que Deus está falando aqui. Glória a Deus. A Bíblia diz que ela perdeu a vida de repente, estando bem próxima da salvação. Não, é que tem gente que fica assim: não, eu vou ter muito tempo. Não, vai dar tempo, com certeza. Deus é misericórdia, Deus é misericórdia, irmão. A misericórdia de Deus um dia se torna juízo para alguém que não quer a sua misericórdia. Olha a Bíblia refletindo sobre a vida dessa mulher. Olha aqui, o dia, né, que era para ser de graça, transformou-se num dia de juízo. Imagina, indo lá para o monte. O pai era uma família, se fala de família. O pai segurado na mão da esposa, a esposa segurada na mão dos filhos, e todo mundo indo para o livramento, né? Não podia olhar para trás, não podia estar com o coração voltado para tudo que ficou para lá, porque o que fica para lá tem que ficar para lá mesmo. Novidade de vida, começa de novo na presença de Deus. Mas o adversário é especialista em muitas vezes colocar esse sentimento de ingratidão, de incerteza, de uma falta de convicção, de lembrar de quem foi o doador das bênçãos. E muitas vezes a gente esquece. Saímos, às vezes, podia sair de lá sem nada, mas se Deus estava levando eles para um lugar de refúgio, lá Deus ia prosperar tudo novamente, porque era Deus quem estava tirando eles do juízo. Se Deus determina algo na sua vida, não tem medo, vai. Se está passando pela luta, pelo deserto, mas Deus está, aleluia, te determinando em obedecer a voz. Porque, aleluia, muitas vezes querer fazer da sua forma, o seu trajeto pode trazer juízo para a sua vida, e Deus está te orientando aqui essa noite. O dia de graça se transformou num dia de juízo. Podia estar muito bem feliz lá em cima, só olhando para a cidade de Sodoma e Gomorra, bem florentido, o fogo subindo, queimando, né, irmãos? E eles ali glorificando a Deus pelo livramento. Mas o que eu fico triste, irmãos,
é que isso aqui revela algo muito importante para nós aqui. Eram 4, né? A mãe, o pai e 2 filhas. E de repente o pai já não escuta o passo de um. Era só 3. Um tinha ficado para trás. Calcula o coração daquele homem. Não escutava os passos da mulher, não ouvia o pisado dela. E o coração dele se entristeceu, porque também ele não podia olhar para trás para saber onde ela estava. Ele tinha que continuar obedecendo a voz dele. Aleluia, a voz do Senhor. Tem hora que nós estamos assim. Tem alguém ficando para trás e você não tem de que maneira fazer para colocar para frente. Mas tem uma coisa: tempo da misericórdia do despertamento. Deus diz que hoje é o tempo aceitável de ouvir a voz de Deus, de obedecer o chamado, de olhar para quem tem salvação, de olhar para a porta que está aberta, que é Jesus, de entrar por Ele para o livramento, porque Ele não quer, aleluia, que o juízo segue a sua vida e você perca a oportunidade de estar na eternidade aquele dia. Deus está falando contigo aqui essa noite. Glória a Deus. Agora Deus adverte alguma coisa a nós, representando esta palavra. O que ela fez e não agradou a Deus? Pôs a mão no arado e olhou para trás. Começou o trajeto, mas quem sabe o coração dela nas coisas do mundo? Dá uma olhadinha em nós, meus patrimônios, irmão, aleluia. Ela lançou a mão no arado e olhou para trás. A Bíblia diz que quem faz isso não é apto para quem? Para o reino de Deus. Só fazer um bom começo, só ir até o mim. Não, eu já fui muito crente, irmão. Viver de eco, eu era do monte, eu era do fogo, eu sentia Deus na minha vida, eu tinha os dons de Deus, eu era usado pelo Senhor. Mas aí a luta bateu na porta e eu resolvi dar um tempo agora. Eu quero realmente só ficar escondidinho aqui. Iniciou, mas não completou o projeto. Irmão, o mesmo Deus de anos atrás é o Deus que está atuando agora. E quando Ele encontra a liberdade, Ele entra. Aonde Ele encontra a liberdade, Ele entra para fazer a diferença. Ele ainda usa o seu servo, a sua serva. Ele ainda capacita, Ele ainda dá os dons do Espírito Santo para aquele que abre o coração e está dentro da sua palavra. Mas por que tem muita gente perecendo? É porque a palavra está se cumprindo, como aconteceu na vida dessa mulher. O que mais aconteceu aqui? Iniciou e não completou a sua decisão. Hebreus 6, versículo 4 e versículo 6. Cuidado com sua decisão na presença de Deus. Somente iniciou e não completou. Provocou a ira de Deus. Quem luta com Deus e vence? Você já lutou com Deus e venceu, se não for a misericórdia dele? Irmão, a Bíblia diz que a vontade de Deus é soberana. A gente até tem que orar muitas vezes assim: Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Tudo está diante dos seus olhos. Se o Senhor quiser, o Senhor é capaz. O Senhor tem poder, eu creio. Mas contudo que prevaleça a tua vontade e não a minha. A Bíblia diz que ela provocou a ira de Deus. 1 Coríntios 10, 22 vai falar justamente para nós não provocar a ira de Deus, porque Ele é vingador de todas as coisas. O que mais ela fez? Desprezou a graça. Eita, meu Deus! A porta estava aberta, o monte já estava bem ali. Aleluia. Os anjos estavam segurando pela mão para sair correndo. Eita, que privilégio! Mas o coração tão frio, tão, aleluia, indeciso. A Bíblia diz que isso aqui trouxe para ela, irmão, sabe o que? Oh, meu Deus! Quando ela despreza a graça, a Bíblia vai trazer para nós aqui uma coisa, para nós tomar muito cuidado da forma que nós estamos obtendo lucros na nossa vida. Olha aqui: por isso cuide da maneira de obter lucros terrenos. A Bíblia diz que é para juntar tesouro aonde? Porque no céu não tem ladrão. Lá não vai entrar ladrão para roubar o teu tesouro.
o teu galardão, a tua coroa, aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. E como nós vamos ajuntar tesouro no céu, fazendo um bom investimento, e como vamos investir no reino de Deus? Será que é só em valores? Não, é a nossa vida, é o nosso culto, é a nossa adoração, é a nossa sinceridade na presença dEle, é a nossa gratidão, levantar a nossa mão, é nós nos rendermos à vontade dEle e aceitar os seus propósitos na nossa vida. Desprezou a graça, cuide-se e resistir à ordem de Deus, cuide-se e hesitar. Quando Deus mandar, faz o que? Apressa em obedecer. Essa é a palavra que Deus tem para a igreja. Não dá para dar muito glória, não. Não dá para dar muito glória, não, entende? Para mim também fica estreito, porque Deus me coloca nessa mesma posição aqui. Mas tem uma coisa, irmãos, Deus está falando conosco aqui esta noite. Vamos tomar cuidado com a nossa vida, com as nossas ações, com o nosso comportamento, com a nossa forma de servir a Deus, com as maneiras de obter lucro. Cuidado, porque Deus, Ele está avaliando todas as coisas, e dos olhos de Deus ninguém escapa. Ele é poderoso, Ele é sabedor, Ele conhece a história, e Ele tem poder de nos dar vitória, porque Ele é Deus. Você entende essa palavra? Quem entende?